quê? O Brasil tá sem governo? O imperador foi pra Portugal? Ah, mas agora chegou a nossa hora. Vamos se manifestar, gente. Vamos fazer revolta. E eu tô falando pra vocês, há muito tempo a gente podia até se separar do resto do Brasil. Eu já tenho até o slogan: o Nordeste é o meu país. Esse projeto vai durar pra séculos até. É muito boa essa ideia. Fala, geração Zapping! Professor Pedro na área para mais um vídeo de história. E o tema de hoje é... tu já viu aqui no título? É, o período regencial. Mas, antes de a gente falar sobre esse tema específico, eu já vou pedir para vocês darem aquele like maroto que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade. Ah, e claro, né? Já deixa teu comentário aqui, já participa com a gente, que é a partir dessa interatividade que eu consigo ver então se vocês estão gostando da série 10 minutos de história, trazendo sugestões dos próximos temas, então comenta aqui também. Bom, então o período regencial foi de 1831 até 1840, onde quem governou foram regentes, enquanto Dom Pedro II ainda era menor de idade. Mas a gente já vai entender então o que estava acontecendo nesse período. O período regencial também vai ser marcado por várias conturbações e várias revoltas nesse período. Algumas delas, inclusive, a gente também vai ver aqui mais especificado. Mas para a gente entender então por que esses regentes acabam assumindo o poder enquanto Dom Pedro II ainda era menor de idade, a gente precisa recapitular um pouquinho a história. E tem inclusive um vídeo específico só falando sobre o primeiro reinado, que é importante a gente entender. O que estava acontecendo antes de 1831? O primeiro reinado, onde quem governava era Dom Pedro I, e a partir dos últimos anos, né, do seu governo, então os momentos que antecediam 1831 estavam sendo marcados pela impopularidade de Dom Pedro, a morte do rei Dom João VI e alguns problemas econômicos e que estava deixando Dom Pedro cada vez mesmo mais impopular aqui no Brasil, além da derrota na Guerra de Cisplatina. Com essa popularidade de Dom Pedro I em baixa, o que ele acaba fazendo? Abdicando do poder e indo para Portugal, então agora assumir como rei de Portugal. Mas ele deixa aqui no Brasil o seu próprio filho, herdeiro do trono, Dom Pedro II. Só que, qual que era o problema de Dom Pedro II? Ele era um garotinho de 5 anos. Inclusive tem imagem. Olha que fofinho. Um garoto de 5 anos para governar um Brasil, né? Então, quem que vai assumir no lugar de Dom Pedro II até ele atingir a sua maioridade? Os regentes. Então, entre esse período regencial, que vai de 1831 até 1840, a gente ainda pode subdividir esse período. Por exemplo, num primeiro momento, assumiu o que a gente chama de regência trina provisória, que vai de abril a julho de 1831, e daí o nome provisório. Logo em seguida, surge a regência trina permanente, que vai de 1831 até 1834. Após 35, aí a gente encontra apenas regentes que a gente chama, né, de regência una. Num primeiro momento, a regência una, governada pelo padre Feijó, de 1835 até 1837, e logo a seguir a regência una de Araújo Lima, que vai de 37 até 1840, quando enfim Dom Pedro II finalmente assume o poder. Nesse período também existiam 3 grupos políticos que defendiam diferentes visões de governo. Por exemplo, existiam os liberais moderados, também chamados de chimangos, que defendiam centralização política da monarquia constitucional. Existia também os liberais ou exaltados, ou também conhecidos como farrapos, e eles defendiam a federalização do governo, com mais poderes para as províncias e o fim do poder moderador. Já os restauradores, ou também chamados de caramurus, eles defendiam a volta de Dom Pedro I e restaurar novamente a monarquia do primeiro reinado. Depois da morte de Dom Pedro I em 1834, esse grupo dos restauradores acabaram se subdividindo nos demais grupos então já citados anteriormente. Em 1831 também é criada a Guarda Nacional, justamente para contrabalançar o poder que o exército tinha no governo. Em 1834 também acontece o ato adicional. Nesse ato adicional fica estabelecido que as assembleias legislativas provinciais vão ter um mandato de 2 anos, os governos provinciais poderiam criar impostos, contratar e demitir funcionários. No período regencial também acabam acontecendo várias revoltas, justamente por não ter uma figura central, para a gente não ter um governante
regente central, embora tenha depois os governos hunos, mas a gente não tinha mais agora um imperador, uma figura imponente para agora unir todas essas regiões do país. E se vocês olharem agora, no mapa eu vou projetar aqui, as principais revoltas que surgem no período regencial. Se vocês olharem, são regiões distintas da capital, que era Rio de Janeiro, e aí a gente consegue entender o porquê também dessas regiões mais afastadas acabam se revoltando e muitos deles até defendendo a separação do Brasil. Então, uma das revoltas é a cabanagem, que acontece na província do Grã-Pará, que vai de 1835 até 1840. Foi uma revolta popular e extremamente violenta, e entre as reivindicações e o que eles defendiam era, inclusive, a independência da região. Já a Guerra dos Farrapos, ou a Guerra Farroupilha, aconteceu de 1835 até 1845. Acontece na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos foi a revolta que mais durou, 10 anos, e o termo farrapo foi dado justamente porque o exército rebelde utilizava desses trajes maltrapilhos. A revolta surge justamente pela insatisfação dos proprietários rurais daquela região, que estavam então descontentes com os impostos cobrados pelo governo central e então trazendo agora as insatisfações para a região sul. É a partir dessa iniciativa que surge a ideia, né, de independência dos estados do sul. E aí os revoltosos, eles constatam que é a partir da separação dos estados aqui do sul que eles vão conseguir então ter autonomia e liberdade comercial com agora outros estados e com outros países. Já a Revolta dos Malês aconteceu em 1835 na Bahia. Ela foi organizada por escravos de origem islâmica, principalmente das etnias Alsás e Nagôs. Eles buscavam liberdade religiosa e, obviamente, foram duramente reprimidas justamente pelas tropas imperiais. Já a Sabinada foi um movimento que aconteceu na Bahia em 1837. O nome recebe, e eu já ouvi muita piadinha sobre isso, porque não sabia nada. Não, era justamente porque um dos líderes desse movimento era João Sabino. E esse levante armado acontece de 1837 até 1838. Já a Balaiada foi uma luta popular que aconteceu no Maranhão e foi do período de 1838 até 1841. O levante social surge justamente para defender melhores condições de vida e conta com a participação de vaqueiros, escravos e outros que são desfavorecidos pelo governo regencial. A balaiada recebe o nome justamente porque grande parte desses revoltosos também produziam balaios, eram comerciantes, e daí o nome então balaiada. Então, para finalizar esse período regencial, a gente pode então concluir que foi um período conturbado, justamente por todas essas revoltas que acabam acontecendo, e se vocês novamente verem o mapa, né, são regiões distintas da capital, ou seja, não recebiam todos os investimentos que o Sudeste acabava recebendo. Então daí a satisfação de todas essas regiões e de todos esses povos, então agora pedindo por melhores condições de vida e, em alguns casos, até a separação desse governo regencial. Muito bem. Vendo todo esse movimento de desordem, de agitação política que o Brasil estava passando, o Partido Liberal acaba então propondo a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, porque eles entendem que é com uma figura central, é com um imperador que pode-se então evitar essa fragmentação dessas regiões em países agora independentes e autônomos, e agora na figura de um imperador pode-se novamente unificar e acabar com todas essas agitações políticas que estavam acontecendo justamente pelo desgaste que o governo regencial estava trazendo para o Brasil. Como essa votação na Câmara não foi aceita, daí a gente utiliza o nome, né, golpe da maioridade, porque realmente eles acabam fazendo em 1840 a antecipação da maioridade de Dom Pedro. Se vocês olharem, quem é bom na matemática concluiu. Se em 1831 ele estava com 5 anos, obviamente em 1840 ele não estava com 18. Mas é então o fato que a gente chama mesmo do golpe da maioridade. E é a partir do golpe da maioridade que finalmente surge o segundo reinado. Agora sim, Dom Pedro II no poder, mas isso também já é tema para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, obviamente que de uma forma bem resumida sobre todo esse período regencial, mas se você quer aprofundar mais sobre essas revoltas, sobre tudo que eu acabei colocando aqui, conversa com o teu professor, coloque aqui nos comentários também sugestões de próximos vídeos, inclusive de coisas que eu acabei citando aqui, e aí a gente pode fazer vídeos específicos dos temas que agora vocês podem elencar pra gente, certo? Gente,
Beijo grande do professor, espero que vocês estejam curtindo todo esse material. Peço mais uma vez o like maroto que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e claro, é a partir dos comentários de vocês, inclusive dúvidas que vocês surgem a partir desses vídeos aqui, que aí a gente pode fazer novos vídeos e aprofundar temas que aqui a gente acaba passando muito rápido. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo de história. Até mais, tchau, tchau!